Meus amados e queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre um adorador em crise. Um adorador em crise. Quero fazer isso à luz do Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo de Asaf. O nome Asaf no hebraico significa cobrador ou aquele que colhe. Asaf era um levita, músico de destaque na época de Davi. Asaf foi nomeado junto com Remã, ministro do louvor em Jerusalém, que era o centro de adoração. Eu digo Remã porque no hebraico H tem som de R. Na nossa língua é Emã. Dos 150 salmos que compõem o inário de Israel, 11 salmos é atribuído a Asaf. Asaf se destacou tanto que o termo filhos de Asaf se tornou quase que o mesmo que cantor ou músico. No Salmo 73, Asaf trilha o caminho da crise, e essa crise é gerada ao ver a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. Mas eu quero destacar 2 pontos nessa reflexão. Primeiro ponto, o que gerou a crise na vida de Asaf? O que gerou a crise na vida de Asaf? Primeiro, a prosperidade dos ímpios. Você vê isso no Salmo 73, verso 2 ao verso 12. Asaf descreve a malignidade dos ímpios e a sua prosperidade. Ele descreve o ímpio como soberbo, violento, corrupto, malicioso e arrogante. E mesmo assim ele prospera, ele cresce, está em segurança, suas riquezas aumentando. Então, a prosperidade do ímpio gerou crise na vida de Asaf. E essa crise foi tão aguda que ele chega a exclamar que tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios, no verso 3. Inveja é o descontentamento devido ao sucesso do outro. Então o sucesso do ímpio estava causando descontentamento em Asaf. Segundo, o que gerou a crise na vida de Asaf? O sofrimento dos justos. Ele descreve isso no verso 13 ao verso 16. O sofrimento do justo gerou uma crise na vida de Asaf. O justo sofre, o justo passa lutas, o justo passa vales, o justo é provado, pois no Salmo 11, verso 5, Deus prova o justo. Mas o sofrimento do justo gerou crise em Asaf. Como entender isso? Mas o segundo ponto que eu quero observar nessa reflexão, como vencer a crise. Como vencer a crise. Primeiro, persevere em ir ao santuário, à casa de Deus. Persevere em ir ao santuário, à casa de Deus. Salmo 73, versículo 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando ele entrou no santuário, ele entendeu o fim dos ímpios e entendeu o propósito da vida. É no santuário que tem resposta, é no santuário que tem graça, é no santuário que tem a presença, é no santuário que tem unção de Deus para transformar os teus vales em banquetes, em vitórias, em triunfos. Então persevere em ir ao santuário, à casa de Deus. Segundo passo para vencer a crise, entenda que a prosperidade dos ímpios é passageira. Verso 18 ao verso 20. A prosperidade dos ímpios é passageira. Aqui na terra eles têm uma vida larga, uma vida próspera, mas isso é passageiro. Terceiro passo para vencer a crise, entenda que o justo sofre aqui, mas será recebido na glória. Salmo 73, verso 23 a 25. Então o justo sofre aqui, mas será recebido na glória. No céu nós vamos trocar a cruz por uma coroa. Lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá lágrimas, lá não haverá enfermidades. O céu é
melhor. Quarto passo para vencer a crise: reconheça Deus como seu maior tesouro. Tenha Deus como seu maior tesouro. Verso 26, ele diz: Senhor, Tu és a minha porção. Quando você tem Deus como a sua porção, como seu tesouro, como seu Senhor, a crise vai embora. Quinto passo para vencer a crise: se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Verso 28, ele se aproximou de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quer vencer a crise? Busque a Deus. Se derrame em oração. Entre na presença de Deus e a vitória é sua. Que Deus te abençoe e que você vença essa crise em nome de Jesus. Amém.